Olá, meu nome é a professora Fátima Santoro, estamos falando de práticas no direito imobiliário e nesse momento vamos falar de incorporação imobiliária, presente na Lei 4.591 de 64, a partir do artigo 28. Sempre falo que é a lei conhecida como a lei do professor Caio Mário, porque foi ele o autor do projeto dessa lei. Apesar de ser uma lei de praticamente 60 anos, temos como admitir que, pela grandeza do nosso querido professor, eterno professor Caio Mário, essa lei ainda, até hoje, corresponde, atende ao mercado com a observância de que já merecemos, pela própria estrutura de hoje que nós temos de empreendimentos imobiliários, de termos uma nova legislação. Mas durante esses anos, eu quero destacar que nós tivemos duas alterações que eu chamo mais atenção, que foi em 2004, com a introdução dos artigos 31A ao 31F do Instituto do Patrimônio de Afetação, Lei 10.931 de 2004, que introduziu nesta lei o Instituto do Patrimônio de Afetação, e, de forma mais recente, também, em 2018, com a Lei 13.786, conhecida como a Lei do Distrato. Mas também quero aqui chamar para a lei dos sistemas eletrônicos de registros públicos, 14.382 de 2022, que também trouxe alterações, atualizações a esta lei. Então, o conceito de incorporação está lá na lei, no parágrafo único do artigo 28. Então, uma característica muito interessante do professor Caio Mário trazer a incorporação imobiliária, o conceito de quem é ali vinculado ao conceito desse instituto. Aqui no artigo, eu quero trazer vocês para essa leitura, que é um conceito que qualquer livro, doutrina que a gente leia sobre o que vinha a ser incorporação imobiliária, está no parágrafo único do artigo 28. Para efeito dessa lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. O promover é tornar possível, digo assim, é fazer um plano de negócios, é fazer a legalização daquele empreendimento, é ver o estudo prévio de viabilidades, é acompanhar a construção, a obra, o cronograma, pagamentos, ter ali a comissão de representantes, gerir, chegar até acompanhar a construção com o cronograma, a BITS, constituição do condomínio, é promover tudo. Que o parágrafo único leva à impressão de que sempre incorporar é construir, mas não. No artigo 29, que está aqui na tela, o professor Caio Mário, ao identificar quem pode ser incorporador, considera-se incorporador pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisso ou efetive a venda de frações reais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção, sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando, conforme o caso, pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições das obras construídas. Então, eu posso ter um incorporador que não construa e contrate uma construtora, como ele pode também construir, como ele pode incorporar, construir e até ficar responsável pela venda. Tanto que temos uma resolução 327 do COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que alterou nas suas atribuições, incluindo também a incorporação.
em que nós temos no artigo 31 quem pode ser incorporador no Brasil. Essas pessoas físicas ou jurídicas, comerciantes ou não, está aqui no artigo 31, e aí eu vou direto lá no artigo 31, vou pular essa parte aqui do patrimônio de afetação, para mostrar para vocês que quem pode incorporar, pulei, vamos lá, vamos subir aqui rapidinho, vamos lá para o 31 caput. Opa! Aqui, a iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que somente poderá ser o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário desde o promitente cessionário, com título que satisfaça os requisitos das linhas A do artigo 32, o construtor ou corretor de imóveis e entes da federação emitidos na posse a partir da decisão proferida em processo judicial, que foi introduzido há menos tempo. Esses são os que poderão ser incorporadores. E o legislador, e aí eu vou direto no artigo 32, depois vamos falar de patrimônio de afetação, trouxe, inclusive por força da Lei 14.382, uma alteração de redação muito interessante para os direitos e obrigações do incorporador. O incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e accessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competentes do memorial de incorporação, composto pelos seguintes documentos. Esse texto ficou mais claro com a 14.382, porque antes não tinha essa palavra, levar a registro, o termo memorial de incorporação. Ele dizia que só poderia, isso não mudou, alienar ou onerar as frações após o registro de documentos no registro de imóveis. E aí veio a 14.382 de forma sábia e disse: o conjunto desses documentos nada mais é do que o memorial de incorporação. Então eu tenho que ter o rol de todos esses documentos que estão aqui na linha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O e P. São vários documentos, por isso que eu não vou aqui ler, mas quero destacar alguns para vocês. Né? As certidões negativas, né, que estão logo aqui na linha B, certidão negativa de impostos federais, estaduais, municipais, de protesto de títulos, de ações civis e criminais e de ônus reais relativamente ao imóvel, aos alienantes do terreno e do incorporador. Faz parte do rol de documentos, né, o memorial descritivo, né, do como vai ser construído, os materiais vão ser utilizados na construção e nos acabamentos. Eu vou ter a minuta da convenção do condomínio, né, como documento, como rol de documento, o projeto devidamente aprovado nas autoridades competentes, o histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado da certidão dos respectivos registros. Então o empreendedor tem que entender que, com todos esses documentos, é que eu tenho que levar o registro. O registro de imóveis, né, lá o departamento de conferência, tem que ver se, ao apresentar o memorial, estão todos os documentos ali, cumprindo em totum esses artigos e essas alíneas do artigo 32. Tudo de modo a evitar que caia em exigência, né? Que consiga ter o registro de forma mais rápida. Hoje, com a lei do distrato, que acabei de falar com os senhores, que é de 2018, que foi incluído 3 artigos, 35A, 43A e 67A, veio a facilitar a incorporação. O projeto dessa lei foi pensado a 4 mãos para viabilizar a construção. E pela primeira vez, temos a obrigação de, no contrato de compra e venda,
ter o quadro resumo de tudo que é importante daquela compra, daquela unidade autônoma, valor, até com relação à responsabilidade da corretagem, consequências pelo inadimplemento ou do incorporador ou do construtor ou do adquirente, as regras para tal. Então, hoje, apesar da Lei 164, nós temos, nesses artigos da Lei do Distrato, uma forma de viabilizar, né, no caso de inadimplemento, de impontualidade, inclusive do adquirente, de trazer esse imóvel à volta para o mercado, de uma forma justa. Inclusive, na compensação com o incorporador, se tiver instituído patrimônio de afetação, ele tem como abater 50% do valor já pago. Se não tiver, 25%. Hoje, as regras, né, de devolução do que vai ser abatido estão expressamente na Lei do Distrato. Então, isso foi um avanço. Tá? Também não quero deixar de trazer para vocês, né, que também é muito importante, o Instituto do Patrimônio de Afetação, que veio a surgir para trazer uma segurança às pessoas que compram imóvel na planta ou na construção. Né? Instituído inicialmente por uma medida provisória, 2221 de 2001, que depois veio para a Lei 10.000, através da Lei 10.931 de 2004, foi introduzido na Lei 4.591 de 64, que vou aqui trazer para vocês alguns itens que acho importante, que a instituição do patrimônio de afetação veio para trazer uma garantia, caso tenha alguma insolvência, falência do incorporador, uma vez aquele empreendimento ter sido afetado, devidamente levado para o registro imobiliário o termo de afetação, aquele empreendimento e, consequentemente, todos os adquirentes estarão protegidos, afetados de qualquer... Não vai se misturar a massa falida daquele empreendedor, daquele incorporador. Só que a lei veio com até hoje não foi resolvido, que é de ser opcional ao incorporador, né, a critério dele instituir ou não patrimônio de afetação. Chamo aqui aos senhores a leitura desse artigo 31A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime de afetação, poderá, a critério dele. Se ele quiser, ele afeta, se ele não quiser, não afeta. Pelo qual terrenos e accessões objeto da incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituição patrimônio de afetação, destinada à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Então, se o empreendedor está aqui, ele tem 4 empreendimentos, uma vez afetado cada empreendimento, não se comunica com os demais bens do incorporador, nem com os demais empreendimentos, tá? Não pode o incorporador e tirar o dinheiro do empreendimento A, trazer para o B, nem para o B, nem para o C. A contabilidade não se comunica nem entre o incorporador, nem em cada um dos empreendedores, tá? E isso está bem claro nos artigos. Marquei, inclusive, aqui chamando a atenção. Considera constituído patrimônio de afetação mediante averbação a qualquer tempo no registro de imóveis de termo firmado pelo incorporador, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno. A averbação não será abstrata pela existência de ônus reais que tenham sido constituídos sobre o imóvel objeto da incorporação para a garantia do pagamento de preço de aquisição ou cumprimento de obrigação de construir o empreendimento. E aqui diz, a comissão de representantes e a instituição financiadora de construção poderão nomear às suas expensas pessoas, física ou jurídica,
para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação. A comissão de representantes tem um poder importantíssimo. Convido os senhores à leitura do artigo 50 e do artigo 61 dos poderes da comissão de representantes. No momento de uma falência, de uma insolvência do incorporador, essa comissão tem poderes para constituir novo incorporador, construtor, assinar em nome dos adquirentes, fazer todos os atos necessários para que aquela obra não pare, que tenha começo, que tenha meio, que tenha fim, que tenha entrega das unidades, habite, que dê baixa com toda a quitação na instituição financiadora. E havendo instituição financiadora, ela também poderá nomear pessoas de sua confiança para acompanhar juntamente com a comissão para essa construção. Então, o objetivo do patrimônio de afetação foi exatamente esse, da pessoa comprar, infelizmente até hoje ainda continua a critério desse incorporador, mas hoje o mercado tem funcionado, a instituição financiadora diz, eu dou um financiamento para você construir esse prédio, desde que você afete. Institui o patrimônio de afetação e com isso a gente conseguiu ver o mercado começar a girar mais e tendo mais contratos com o patrimônio de afetação instituído. Com isso, eu termino aqui a nossa disciplina de práticas do direito imobiliário, agradeço e fico aqui para uma próxima oportunidade junto com vocês. Um forte abraço.